e hoje temos conteúdo, como já é tradição aqui, né? Cada semana eu pego para analisar alguma coisa diferente. Vídeos de YouTube do Japão, às vezes pego mangá, às vezes pego músicas. E hoje teremos alguns trechos aí de doramas. Vamos lá então começar. Eu vou primeiro tocar a cena, não vou falar nada sobre ela. Vou explicar em seguida e depois da explicação eu retorno para a cena para a gente assistir mais uma vez e analisar se já melhorou a compreensão e tudo mais, né? Vamos lá então, primeira cena rodando, presta atenção aí. ところで純子、あんた今彼氏はいないの？何いきなり。彼氏よ。 E aí, entendeu alguma coisa? Vamos lá para análise. Primeiro, a mãe fala ali, né? Tokoro de Junko. Tokoro de Junko. Esse tokoro de é um a propósito. Deixa eu tomar um gole de água, só que não tá saindo a minha voz. É um a propósito, mas meio mudando de tópico, mudando de assunto, né? A propósito, mas mudando o tópico. Eu falo isso porque tem gente que confunde o chinamini com tokorode. Porque os dois podem ser traduzidos como a propósito. Só que o tokorode você está mudando de assunto. O chinamini ele tá mais para um... Falando nisso, é um a propósito quando está relacionado com aquele assunto. Você vai incrementar alguma coisa, né? Por um complemento, mas sem mudar o tópico. Essa é a diferença de tokorode e chinamini. No caso aqui, tokoro de Junko. A propósito, Junko, o nome da menina, né? Anta, anta, é um jeito um pouco mais informal de falar você. Tem a palavra anata, que significa você, mas muitas vezes na linguagem falada, eles falam de um jeito um pouquinho mais rápido e esse anata vira anta. Anta ima, agora, o que tem? Kareshi, kareshi é namorado, kareshi wa, em relação a namorado, inai no. Esse inai é o verbo ir, ter, haver, existir, só que ele foi passado para a forma negativa. Ir vira inai. Se eu pegar só ele sozinho, significa não ter. Mas aqui ela está usando como uma forma de pergunta, né? Até tem esse no final que é bem comum aí na linguagem falada, né? Em trechos assim mais informais, pode aparecer esse no final em perguntas aí, né? Em frases interrogativas. Ela está perguntando: não tem namorado? Você não tem namorado agora? Você não está namorando? A propósito, Junko, você não está namorando? Você não tem um namorado agora? Tokoro de Junko. Anta ima kareshi inai no? Kareshi wa inai no? E ela responde: Nani ikinari? Nani ikinari? Nani, vocês já devem ter escutado várias vezes, né, em anime. Significa o quê? Nani, o quê? Só tomem cuidado, que é um pouco informal, tá? Às vezes eu reparo que a galera acaba usando nani para perguntar para a pessoa o que ela quis dizer, né, por exemplo. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque se não for uma pessoa muito próxima a você, ou dependendo ali, né, se ela não está acostumada com estrangeiros falando japonês, por exemplo, pode ser que soe um pouco rude você responder com nani. Então, no lugar do nani, você pode usar nan desu ka, por exemplo, né? Nan desu ka? O que? Né? O que é isso? Ikinari, do nada, né? Do neida. Nani ikinari? O que é isso que você está falando aí do nada? Kareshi yo, namorado, né? Kareshi, namorado, usou junto com um yo, que dá uma ênfase, dá uma intensidade. Tokoro de Junko, anta ima kareshi inai no? A propósito, Junko, você não tem namorado agora? Você não tá namorando? Nani ikinari? O que é isso aí do nada? Kareshi yo, namorado. Dois exemplos, então, para vocês fixarem um pouco melhor o tokoro de, que eu comentei aí que tem esse sentido de a propósito. Primeira frase. Tokoro de ima doko ni iru no? Tokoro de, a propósito, ima, agora, doko, doko significa onde. Doko ni iru, aqui com a partícula ni, indicar onde iru, né? Onde que está. Lembra que eu comentei que o no pode aparecer no final aí de frases interrogativas informais? Ima doko ni iru no?
Onde que você tá agora? Tokoro de Osaka ni itta koto aru? Tokoro de, até vou colocar uma vírgula aqui, ó. Tokoro de Osaka ni itta koto aru? Quando a gente tem um verbo nessa estrutura aqui, ó, no passado mais koto aru ou koto ga aru, é um jeito de perguntar se a pessoa já fez aquilo alguma vez na vida. No caso, então, a gente tem o verbo iku, que significa ir. Se eu coloco ele no passado, vai virar ita. Se eu pego só essa palavra que está grifada aqui, significa foi, fui. Agora, ita koto aru significa já foi alguma vez na vida, nesse sentido. Já foi para onde? Indico com ni, que é Osaka. A cidade do Japão. Acho que em português fala mais Osaka, né? A galera geralmente pronuncia desse jeito, mas em japonês é Osaka. Tokoro de Osaka ni itta koto aru? A propósito, você já foi para Osaka? Certo? Vamos assistir a cena mais uma vez, então. ところで純子、あんた今彼氏はいないの？何いきなり。彼氏よ。 Beleza? Próxima cena de hoje. Vou tocar aqui mais uma vez. あれも忘れないでね。分かってるよ。あれなんだっけ。ほらもう忘れてる。ピンクの水筒買っといてって言ったじゃん。ああ、ピンクの水筒な。 Mais uma vez, que essa aqui é um pouco mais longa, né? あれも忘れないでね。分かってるよ。あれなんだっけ。ほらもう忘れてる。ピンクの水筒買っといてって言ったじゃん。ああ、ピンクの水筒な。 Vamos lá, vamos analisar. A menininha vem e fala Aremo wasurenai de ne. Aremo wasurenai de ne. Are significa aquilo. Talvez você já tenha aprendido, né? Kore, sore, are. Kore e isto, sore e isso e are, aquilo. Aqui ela tá falando aremo, mo vai dar a ideia de também, aremo, aquilo também, aquilo lá também. Wasurenai de. Wasurenai de ne boku no koto o. Wasurenai de. Não se esqueça. Né? Não esquece, viu? Não esquece, né? Wakatteru yo. Wakatteru. Ele falou, já sei, tô ligado. Até ponto interessante aqui, né? Essa forma teiru. Talvez você tenha aprendido que ela expressa que é uma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, nani shiteru, nani o shiteimasu ka? O que você está fazendo? Teiru. Só que ela pode expressar um estado contínuo também da ação, né? Então, wakatteru não é um tipo eu estou sabendo, né? Não é uma coisa que está sendo feita agora. É um já sei, né? Eu sei, wakatteru. E o yo dá uma ênfase. Wakatteru yo, eu sei, já sei, né? Só que em seguida ele fala, are? Nandakke? E olha só que legal, nós temos o are aqui representando aquilo, só que os japoneses usam esse are também quando eles falam assim, tipo, ué? Eles fazem, a gente faz ué, né? Por exemplo, os japoneses fazem are? Are? Ué? Nandakke? Nandakke? Esse dake é uma estrutura bem legal também para vocês guardarem. Aparece muito em conversas do cotidiano. Que é quando você está tentando lembrar alguma informação. O que era mesmo, né? Esse nan, nani, é o que. Então, nandake, que era mesmo? Quando você está tentando puxar algo ali na memória, então, você pode usar essa estrutura, dake. Se for usar ela de um jeito um pouco mais polido, pode falar deshitake, certo? Exemplos com ela, que né, essa estrutura que eu acabei de comentar. Você está tentando lembrar aí o que era mesmo. Uma situação aqui, ó. Tsugi no testo te itsu dakke? Tsugi no testo te itsu dakke? Tsugi é o próximo. Só que aqui a gente está usando a partícula no para ligar testo, teste, prova, com tsugi, que é próximo.
Então é o próximo teste, a próxima prova. Te. Aqui eu estou indicando sobre o que eu vou falar, né? Em relação aí ao próximo teste. Itsu, que significa quando. Só que olha só essa estrutura aqui, ó. Tô tentando lembrar ali da informação. Itsu dakke? Itsu dakke? Quando que era mesmo? Quando que é mesmo a próxima prova, o próximo teste? E daí a menininha responde pra ele, né? Quando ela viu ali que ele já esqueceu, ela fala: Hora, mou wasureteru. Hora, mou wasureteru. Hora, eu acho parecido com alá. Ah, olha lá. Olha só. Você pode usar também quando você quer chamar a atenção da pessoa para mostrar alguma coisa, por exemplo. Eu acho no português parecido com alá, né? Alá. Hora, mo, já aconteceu alguma coisa. No caso, wasureteru. Wasureteru. Não é que está esquecendo. É que já está nesse estado de esquecimento. Wasureteru é que a pessoa já esqueceu, né? Tá esquecida, digamos assim. Mas na tradução a gente coloca, né? Já esqueceu. Mou wasureteru. Pinku no suito. Suito é uma garrafa, né? Garrafa térmica para colocar a água e tal. E a gente tem aqui a partícula no ligando pink, que é rosa, com isso da garrafa. É então uma garrafa rosa, né? Pinku no suito. Katoite. Katoite. A gente vai falar um pouco mais sobre essa estrutura, até deixei aqui embaixo, mas a tradução dela é deixe comprado, né? Katoite. Por que isso? Porque a gente tem aqui o verbo kau, que significa comprar. Só que se eu coloco nessa estrutura aqui, ó, nesse te-oku, quinta série, feelings, te-oku é alguma coisa que eu vou deixar feita, por exemplo, né? Vou deixar feito para um benefício que eu vou ter depois. Então, kateoku, deixar comprado. E nessa frase aqui, ela pegou essa estrutura, kateoku, e colocou na forma te, falando para a pessoa fazer essa ação, falando para fazer aquilo. Então, kateoite, tô falando para a pessoa, deixe comprado. Só que aqui, olha só, tá katoite ao invés de kateoite. Qual que é a diferença? É que na linguagem falada, muitas vezes esse kateoite, ele vai ser encurtado também. Então vai virar katoite, como se a gente falasse tudo meio rápido ali, juntando as coisas, encurtando, né? No português a gente tem muito isso também. No japonês vai acontecer da mesma forma. Algumas coisas na linguagem falada, elas são encurtadas. Kateoite virou katoite. Te ita, ita, pode pronunciar das duas formas, né? Ita significa falei. O que eu falei? Estou indicando aqui com te. Eu te falei para você deixar comprada a garrafa rosa. E ela finalizou com um jan, que é uma versão mais informal de janai. Janai significa não é. Aqui ela usou para confirmar a informação, né? Eu falei para você, não falei? Ita-jan. Falei, não falei? Nesse sentido. Vamos ver agora um pouco mais sobre essa forma que eu acabei de mostrar aqui, né? Expliquei para vocês. Do comprar, deixar comprado. Olha só. É você fazer, deixar alguma coisa feita, né? Até eu coloquei aqui, ó, deixar algo pronto com antecedência para uma praticidade futura. Olha só. Vamos dar uma olhada em exemplos aqui. Dekakeru mae ni nanika tabete okou. Lembra que é uma praticidade futura? Então eu vou deixar algo feito para uma praticidade futura. No caso aqui, eu vou comer, eu vou deixar comido para eu não precisar fazer isso depois. Dekakeru mae ni. Dekakeru é sair. Quando eu coloco esse mae ni depois do verbo, é antes de fazer essa ação. Então, dekakeru mae ni, antes de sair. Nanika, alguma coisa. Tabete okou, vamos deixar comido. Vamos comer alguma coisa. Taberu, comer. Coloquei nessa estrutura aqui, nessa forma teoku, que eu vou deixar isso feito para o meu benefício futuro. Nanika tabete okou. Certo? Vamos assistir a cena mais uma vez, então. あれも忘れないでね。分かってるよ。
あれなんだっけ。ほらもう忘れてる。ピンクの水筒買っといてって言ったじゃん。ああ、ピンクの水筒な。Gostou desse corte? Não esquece de entrar aqui no nosso canal, na aba ao vivo, para você assistir a aula completa desse corte aqui. E toda semana a gente tem lives extensas, aprofundando bem aqui no conteúdo, ó, de 40, 50 minutos. Então se inscreve aqui no canal, acompanha nossas aulas ao vivo, tudo de graça toda semana para você.